Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem, sei que sois descendentes de Abraão, no entanto procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só Deus, Pai. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso Pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Com o passar dos anos, dos séculos, as palavras vão perdendo a sua força. Nós, ocidentais, vivemos debaixo de uma grande revolução. E revolução é isso, é tirar Deus do centro e colocar o ser humano. Mas quando o ser humano é o centro de si mesmo, da história ou da igreja ou de uma sociedade, acontece que o inimigo de Deus, Satanás, é quem reina. Isso fica claro no Evangelho de hoje. Os judeus tiraram Deus do centro e se colocaram no lugar. Por isso Jesus vai dizer mais à frente, amanhã ou depois, na continuidade desse Evangelho: vós tendes como pai o demônio. É isso mesmo. Quando você é o centro das coisas, grave isso, porque isso aqui é um ensinamento profundo, um discernimento que nós temos para a vida inteira. Quando você é o centro das coisas, você se torna escravo de Satanás. Seja o indivíduo, seja a política, seja a sociedade, seja a educação, seja a própria igreja. Por isso que quando o homem, o ser humano, tomar o centro, o controle da igreja, virá o tempo do anticristo. Nós vimos isso no catecismo da Igreja Católica. Então é bom que nós não sejamos o centro, porque quando a gente não for o centro, quem vai reinar é Deus. E aonde Deus reina, pode ter certeza, ali tem paz, ali tem ordem, ali tem felicidade, ali tem realização humana. Como é bom deixar que o jugo suavíssimo do coração de Jesus reine sobre nós. É isso que os judeus não querem, meus irmãos. Eles não querem os chefes do povo, aqueles que estão à frente, muito mais também os pagãos, porque os pagãos têm vários deuses. Na verdade, os deuses pagãos estão a serviço do imperador, a serviço da egolatria, do ser humano que toma o centro de todas as coisas. Se a gente vai ver mais profundamente a literatura russa, como Dostoiévski, Solzhenitsyn, nós vamos perceber nesses grandes literários russos que o problema do Ocidente, o problema
dos países foi ter se afastado de Deus. E esse afastamento de Deus, ele vai dando aos poucos, sem a gente perceber. E nós vamos continuando com uma linguagem cristã, uma linguagem religiosa, símbolos religiosos, vestes religiosas, sinais religiosos. Mas no fundo, quem manda sou eu. Eu sou o centro. E quando nós somos o centro, as coisas não dão certo. Aí vem as heresias, aí vem os cismas, as ideologias, as revoluções, aí vem as aberrações, e a verdade que o Senhor está dizendo hoje no Evangelho, famoso versículo de São João, né? Todo mundo cita ele: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para o grego, para a filosofia grega, que é muito mais profunda do que nós, porque perdemos a essência das coisas, a verdade, ela é muito ampla. Então, a verdade, quando nós estudamos teologia, ela precisa ser investigada em 3 níveis, assim como o amor. O amor é investigado em 3 níveis. O amor filia, o amor eros e o amor ágape. A verdade também. A verdade precisa ser investigada em 3 níveis: emuná, aletheia e veritas. O que é o emuná? É a verdade para o povo de Israel. Emuná é a verdade mais profunda que está no coração do homem. É o que está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, versículo 7. Quando Deus foi escolher dos filhos de Jessé quem seria rei de Israel, todo mundo viu as aparências, todo mundo viu o exterior, todo mundo julgou conforme os seus critérios. O profeta Samuel vai e escolhe Davi, o menorzinho, o caçulinha, o mais deixado de lado, e diz para toda a casa de Jessé que os homens veem a aparência, mas Deus vê o coração. Emuná, Deus vê a verdade do coração. É lá que Deus sonda os corações, Deus sonda os rins, Deus sonda os pensamentos. Então, para o judeu, a verdade mais profunda é o que está no coração do ser humano. E só Deus pode chegar lá. Para os gregos, a verdade se diz aletheia. A aletheia é a realidade das coisas, a essência das coisas, a substância das coisas. E para que a gente chegue à essência das coisas, isso é impossível pela inteligência humana, já dizia Platão. Platão dizia: fizemos tudo que pudéssemos, fizemos tudo o que nós pudemos fazer. Daqui para frente nós necessitamos de uma revelação divina, porque a inteligência do ser humano, ela chega na verdade até certo ponto. Mas que bom, para chegar nessa verdade dos gregos, a aletheia, a realidade das coisas, você precisa ser virtuoso. Sócrates já dizia isso, Platão, Aristóteles, que para um homem conhecer a verdade, para ele conhecer a sabedoria, ele precisa estar livre das suas paixões. E para os romanos, que é mais próximo de nós, os romanos são latinos, a língua portuguesa deriva da língua latina, todo o ocidente também tem uma cultura latina romana. Para o romano, o direito romano, a verdade é veritas, é uma verdade jurídica, uma verdade mais moral. Isso pode ser feito, isso não pode ser feito. É algo mais na letra. No entanto, a verdade para ser conhecida, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ela precisa ser um pouquinho mais ampla. Tem que ser dentro de nós, ao redor de nós e para conduzir-nos. Então nós temos a verdade mais profunda do ser humano, nós temos a verdade do cosmos, da natureza, e a verdade que rege a lei dos homens. Quando Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele está abrangendo essa tripartia da verdade. Ele é a verdade por excelência, o que o Papa João Paulo II vai trazer na encíclica e vai dar o nome Veritatis Splendor, o esplendor da verdade. Eu sou a verdade. Enquanto um ser humano não faz a experiência
profunda de Jesus Cristo de Nazaré, encarnado, crucificado, ressuscitado dos mortos. Ele está na mentira, ele vive na mentira, ele deita na mentira, ele constrói na mentira, ele constrói uma vida na mentira, ele vai para uma vocação na mentira. E quem é o pai da mentira é Satanás. E o Senhor está dizendo que só Ele pode libertar cada um de nós. Só Ele pode libertar-nos. Porque o escravo não fica na casa para sempre. Outra linguagem judaica antiga. O escravo não fica para sempre numa casa. Ele pode ser vendido, ele pode ser trocado, mas o filho permanece para sempre. Qual que é essa casa, Padre, que Jesus está falando? Essa casa sou eu, o meu corpo, a minha alma, o meu ser é templo de Deus. E o escravo que é o pecado, porque o pecado já vem escravizado, e o pecador também já é escravizado. Padre, o pecado é escravizado por quem? O pecado é uma invenção de Satanás. O pecado é um pacto de Satanás com o ser humano. Que isso, Padre? Sim, o pacto da serpente com Adão e Eva. Esse contrato entre os demônios e os seres humanos chama-se pecado. E Jesus está dizendo que só Ele pode livrar a humanidade e o indivíduo desse contrato satânico com a serpente. E como que Ele vai fazer isso? Ele vai se fazer vítima por cada um de nós. Queridos, olhem profundo no coração de vocês, olhem ao redor de vocês, e olhemos as leis que nos regem, e percebemos se Jesus tem voz, ou se Ele tem vez nesta terra. O mundo se encontra do jeito que está, e vai degringolar ainda mais. Bendito seja Deus pela consagração da Rússia, bendito seja Deus pela iniciativa de cada ser humano, em de acordar mais cedo, de fazer penitência, de buscar o Senhor, mas chegamos num nível macro, genérico, irreversível, sem uma ação portentosa de Deus na humanidade. Chegamos num nível de corrupção, chegamos num nível de abandono da verdade muito grande. Por isso que Nossa Senhora aparece tanto na terra, ela vem tanto na terra para poder sanar essa distância que o coração do homem, a sociedade como um todo e até a igreja está se distanciando do Senhor. Nossa Senhora vem socorrer-nos. Agora, nessa quarta-feira, no meio da semana, da quinta semana da quaresma, onde nós estamos meditando por que Jesus vai ser rejeitado, por que Jesus vai ser julgado falsamente, porque Jesus vai ser condenado, torturado, morto, crucificado. Qual que é a razão disso? A razão é porque nós não suportamos a verdade. Quem não suporta a verdade, não suporta Deus. E por que Deus não é acolhido? Porque o ser humano não suporta a verdade de si mesmo. A verdade é que o mundo é criado por um ser absoluto, e só Ele pode reger esse mundo. E a verdade é que eu não posso todas as coisas. O faze o que tu queres, porque há de ser tudo da lei. Essa é a máxima do modernismo satânico. Isso rege a juventude, isso rege a cultura, isso rege as novelas, a literatura, isso rege a política. Olha o cenário nacional, a política nacional, onde eu faço o que eu quero. Eu sou a lei, eu estou acima da lei, eu mando e vocês têm que obedecer. Quando o ser humano toma o centro, ali se dá as ditaduras, ali se dá o genocídio. Veja, por exemplo, o que Lenin e Stalin fizeram. Mais de 100 milhões de vítimas. O Holodomor ucraniano, Stalin matou 7 milhões de ucranianos, 7 milhões de fome na década de 30. Porque um homem está no centro. Hitler veio dizimando os judeus, fazendo uma ideologia horrível na Europa e no mundo. Mao Tse Tung,
Todos agora aqui na América Latina, veja os ditadores latino-americanos, os presidentes dos países latino-americanos, olha a situação interna dos países, porque não suporta a verdade que é Cristo. Ninguém como João Paulo II bradou isso aos países, às nações e aos governantes e a cada um de nós. Estamos muito distantes de uma libertação interior. A verdadeira teologia da libertação é a libertação que o preciosíssimo sangue de Cristo pode trazer a cada um de nós, e estamos longe disso, porque uma teologia que não coloca Deus no centro, ela não é teologia, ela é antropologia, e onde o homem é o centro, Satanás escraviza o próprio homem, e está no evangelho de hoje. Será que nós precisaremos de mais 300 anos de escravidão para descobrir isso? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.